Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Epifania Sociológica e hoje nós vamos trazer para vocês um dos caras aí talvez mais importantes da sociologia. Tô falando dele, né? Desse cara aqui, Émile Durkheim. Ele que é considerado aí um dos pais da sociologia, né? Mas sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Sobe a vinheta. Mas afinal, quem é Émile Durkheim? Vamos apresentar formalmente esse rapaz aí. Para começo de conversa, Durkheim ele nasce em meados do século XIX e vem a falecer no início do século XX. Então a gente está falando de um sujeito que vai vivenciar ali, né, vai passar a sua infância, adolescência e fase adulta durante um período de muitas transformações, principalmente quando a gente está falando aí de Europa, né? Claro, o mundo como um todo estava passando por inúmeras transformações, mas a gente está vivenciando, né, nesse período, principalmente na Europa, as revoluções, né, tanto industrial como a Revolução Francesa. Então, ele, Durkheim, como um dos discípulos aí de Auguste Comte, inclusive tem um vídeo sobre este autor, né, aqui no canal. Comte, ele dá nome à disciplina, à nossa ciência, né, que é a sociologia. Mas é Durkheim aí que cronologicamente vai se tornar o primeiro sociólogo. Mas como assim o primeiro sociólogo? É porque, embora o Comte tenha dado o nome da nossa disciplina, né, da nossa ciência, a sociologia, o Comte ele acabou não tendo, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, né, a carteira assinada como sociólogo, né? O Comte era filósofo. Quem vai assumir cronologicamente aí essa cadeira, né, de cientista dentro da área de sociologia pela primeira vez, né, oficialmente, digamos assim, é esse francês chamado Émile Durkheim, que vai assumir uma cadeira, né, na Universidade de Paris, especificamente com a disciplina de sociologia. Então, nós estamos falando de alguém que vai assumir nesse período um papel muito importante para a nossa ciência, um papel de pioneirismo. Então ele estava, naquele primeiro momento, tentando, né, de várias maneiras, trazer a sociologia para esse caráter científico de fato. Então vejam só, enquanto Comte ainda traduzia ali a sociologia ainda muito próxima da filosofia, embora ele tivesse essa preocupação de transformar a sociologia nesse conhecimento científico, quem vai conseguir pela primeira vez fazer isso vai ser o Durkheim. E é por isso que uma das grandes preocupações do Durkheim era pensar exatamente como fazer ciência dentro da perspectiva sociológica. Ora, quando eu falo em ciência, eu estou me referindo a um conhecimento que é sistematizado. Então, quando eu me refiro à ciência, eu me refiro a esse conhecimento que vai passar por essa sistematização, né? Por essas etapas onde nós temos a observação do objeto de estudo, a formulação da hipótese, a testagem dessa hipótese, análise dessa hipótese, todas essas etapas até a conclusão da minha pesquisa. Embora esse não seja a última etapa realmente, né, do trabalho, porque enfim eu preciso, depois de produzir todo esse conhecimento, eu ainda preciso submeter o meu trabalho, a minha pesquisa aos meus pares, né, as pessoas que pesquisam também dentro da minha área ou aquele meu objeto de estudo específico, para daí então esse meu conhecimento ser validado, seja através dos meus professores, né, se eu estou na graduação, por exemplo, eu submeto os meus trabalhos aos meus professores, ou se eu estou no meu mestrado, eu submeto aos meus professores doutores, ou se eu vou tentar publicar esse meu artigo, essa minha pesquisa, a revista ou aquela associação científica que vai publicar esse meu trabalho vai ter ali também um comitê científico que vai avaliar esse meu trabalho para ver se não só é relevante, mas também se é verídico, né? Então, existe toda uma preocupação aí com a veracidade dos trabalhos. Então, embora eu possa considerar que eu tenha feito todas essas etapas, né, do conhecimento científico, ainda assim eu preciso submeter esse trabalho aos meus pares, né, as pessoas que pesquisam dentro da minha área ou pesquisam aquele meu objeto de estudo também. Então,
é nessa preocupação que o Durkheim vai ter quando ele vai elaborar o seu livro chamado As Etapas do Método Sociológico, onde nesse livro ele vai viabilizar aí pra gente, né, os principais conceitos da sociologia. Ele vai mostrar qual é o objeto de estudo da sociologia, o que é que a gente vai pesquisar exatamente, e também, né, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai produzir um conhecimento científico a partir do olhar sociológico. E claro, Durkheim vai apresentar pra gente, né, diversas categorias aí para a sociologia, e que eu vou abordar algumas delas aqui nesse vídeo com vocês. Mas essa preocupação que o Durkheim tinha, né, de definir o nosso objeto de estudo, ela não se conclui com o Durkheim. Vão existir outros sociólogos com outras perspectivas sobre a sociologia, mas que partem do princípio de que a gente não pode definir a sociologia simplesmente como o estudo da sociedade. Não é dizer que a sociologia não estuda a sociedade, não é dizer que fazer essa associação está incorreto, mas vejam só, outras ciências também estudam a sociedade. Se a gente pensar, por exemplo, na história, a história estuda a sociedade ao longo do tempo. Se eu pensar na geografia, a geografia estuda as sociedades dentro da perspectiva dos espaços que nós, seres humanos, ocupamos no mundo, né, no planeta Terra. Então, onde houve sociedade humana na Terra, cabe à geografia estudar. Então, quando eu digo que a sociologia estuda a sociedade, e aí é onde está a preocupação do Durkheim, né, eu preciso definir o que na sociedade eu estou estudando. Qual é o meu objeto de estudo quando eu penso sociedade, né? Claro, dentro da perspectiva sociológica. E antes da gente pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre a tal da divisão social do trabalho, que não é um termo inventado aí pelo Durkheim, tá? Outros autores já falavam sobre isso muito antes do Durkheim. Só que o Durkheim vai se utilizar desse conceito da divisão social do trabalho para explicar alguns fenômenos que são intimamente sociais e que cabem exclusivamente à sociologia estudar. Então, o que é essa divisão social do trabalho? Nada mais é do que a maneira como as sociedades humanas elas desenvolvem os seus trabalhos e dividem essas funções entre os indivíduos que fazem parte desse contexto coletivo. Então, a divisão social do trabalho ela está relacionada à maneira pela qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, com a intenção de delimitar as funções realizadas, dinamizar o processo de produção como um todo e, consequentemente, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente. O Durkheim vai partir desse conceito de divisão social do trabalho para mostrar para a gente que existem diferentes sociedades no mundo e que as diferenças a gente pode identificar a partir dessa divisão social do trabalho. Então ele vai dizer o seguinte, olha, quanto menor for a divisão social do trabalho, mais simples será aquela sociedade. Quanto maior for a divisão social do trabalho, mais complexa será essa sociedade. Se a gente for pensar uma divisão histórica, o Durkheim está pensando que, a partir da Revolução Industrial, nós temos uma maior divisão do trabalho, tá? De maneira exponencial, ela vai acontecer de uma maneira muito rápida, e as sociedades que são pré-capitalistas, né, as sociedades que se enquadram ali num período pré-revolução industrial, são sociedades consideradas pelo Durkheim aí como sociedades simples. Isso para ilustrar um pouco, né, na prática, onde é que cada um desses tipos de sociedade, elas sendo mais simples ou mais complexas, elas se encontram aí no período histórico. Agora, basta eu dizer isso? Não. Por quê? Porque o Durkheim vai acrescentar aí pra gente um conceito de solidariedade. E o que é essa solidariedade que o Durkheim está trazendo pra gente? O conceito de solidariedade perpassa pela noção de que todas as sociedades humanas, tá, sejam elas quais forem, elas têm aquilo que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva, assim como também uma consciência individual. A consciência coletiva nada mais é do que aquela noção que a gente tem de pertencimento a um grupo, digamos assim, tá? Bem entre aspas, essa noção que nós temos de pertencimento ao grupo, onde, quando eu me permito me comportar de determinada maneira,
eu sempre vou pensar no coletivo. Eu sempre vou pensar no sentido de, será que as pessoas ao meu redor também fariam isso? E quando Durkheim fala de consciência individual, nós estamos falando de uma consciência que independe desse coletivo. Quando eu falo de solidariedade, eu estou pensando aquilo que me une, né? Eu, indivíduo, aquilo que faz com que eu me una enquanto indivíduo à sociedade no qual eu estou inserido. Quanto mais simples for a sociedade, mais mecânica ela será. Quanto mais complexa essa sociedade, mais orgânica ela será. Ora, mas como assim sociedade com solidariedade mecânica, né? Ou solidariedade orgânica? O que isso significa pra gente? Vamos fazer aí um exercício de imaginação sociológica, tudo bem? Pensem aí numa sociedade simples, numa sociedade mais simples que vocês conseguirem pensar, onde a única divisão social do trabalho ela vai se dar através de duas funções, que seriam basicamente um determinado grupo de pessoas ficará responsável por caçar e um outro grupo vai ficar responsável por cuidar de casa, certo? Nós temos aí uma divisão social do trabalho muito simples, nós temos duas funções, onde um grupo caça, o outro grupo cuida de casa. O Durkheim vai dizer o seguinte: quanto mais simples for a sociedade, mais mecânica será a solidariedade deste grupo. Observem aí no slide que eu trouxe para vocês a parte interna de um relógio, né? As engrenagens de um relógio. O Durkheim vai dizer o seguinte: quanto mais simples for a sociedade, mais parecido com esse relógio ela será. Por quê? Porque as pessoas estão interligadas a partir dessas funções onde elas ocupam. E essas funções são tão importantes que, se eu retirar qualquer elemento dessa sociedade, qualquer sujeito, né, qualquer indivíduo ou qualquer função dessa sociedade, ela vai parar por completo. Assim como um relógio, né? Se eu retiro qualquer peça desse relógio, por menor que seja essa peça, ele vai parar por completo. Então, pensando nessa nossa sociedade hipotética, onde a única divisão social do trabalho ela está associada às funções de caçar e cuidar de casa, se eu retiro as pessoas responsáveis pela função de caçar, muito provavelmente aquele grupo que estava exclusivamente responsável pela função de cuidar de casa, eles não vão conseguir se perpetuar enquanto sociedade, porque eles não sabem caçar. E retirar essa função, ou retirar esses indivíduos que ocupam essa função de caça dentro dessa sociedade, provoca uma consequência tão grande nessa sociedade que ela vai parar por completo. Mas aí você pode me dizer: ah, professor, mas esse grupo que só cuidava de casa, eu posso dizer que esse grupo aí, ele pode aprender a caçar, ou não pode? Pode. Mas o Durkheim vai dizer o seguinte: olha, se esse grupo que exclusivamente ficava responsável pelos cuidados de casa, se eles aprendem a caçar, então você está criando aí uma nova divisão social do trabalho. Então você está provocando uma nova mudança nessa sociedade, que me parece que quanto mais simples é essa sociedade, mais difícil essa mudança há de acontecer. Embora não seja impossível, mas se acontecer, nós temos aí um novo modelo de sociedade surgindo, porque as divisões sociais do trabalho vão precisar se readaptar a esse novo contexto. Então, de novo, quanto mais simples for a sociedade, mais mecânica ela será, ok? O que não acontece quando a gente fala de sociedades com a solidariedade mais orgânica. Por quê? Porque se a gente pensar na nossa sociedade, no nosso modelo de sociedade, que, segundo Durkheim, né, por se tratar de uma sociedade pós-revolução industrial, onde o capitalismo já se estabeleceu, a nossa sociedade ela vai se comportar muito mais parecida com um organismo, e organismo no seu sentido biológico mesmo, tá? Se eu considerar o meu corpo como um organismo, né, e a biologia me classificaria dessa maneira, a gente consegue perceber que algumas funções, elas podem ser muito facilmente substituídas, ou mesmo que não sejam substituídas, perder partes desse meu organismo não significa parar o meu corpo por completo. Por exemplo, se eu perco um dedo, isso não significa que o meu corpo vai parar. Se eu perco uma perna, me parece que o meu corpo também
não vai parar, né? Se eu perco um dos meus pulmões, embora seja um órgão importante e a retirada desse meu pulmão vai me acometer ali uma dificuldade para respirar, ainda assim o meu corpo ele não necessariamente vai parar de funcionar. Então o Durkheim está dizendo o seguinte, olha, quando nós estamos falando de sociedades do tipo orgânico, né, com uma solidariedade orgânica, nós estamos falando de sociedades que são tão complexas que eu posso retirar indivíduos dessa sociedade, posso retirar funções dessa sociedade e a sociedade não vai parar como um todo. Porque o que vai fazer com que haja essa solidariedade, ou seja, esse sentimento de coesão social, que lá na solidariedade mecânica estava ligado às funções, agora no tipo de solidariedade orgânica vai ser a minha autonomia enquanto indivíduo. Então, esse processo de individualização vai fazer com que, se na minha rua eu tenho uma padaria e todo dia eu como pão, se de repente essa padaria deixa de existir na minha rua, né, isso não significa que eu vá parar de comer. Isso não significa que o meu bairro vai parar de comer. Eu vou procurar outras padarias. E mesmo se eu dissesse, hipoteticamente, que todas as padarias do mundo deixassem de existir hoje, isso também não significaria que as sociedades no mundo todo parariam, simplesmente porque não existe mais padaria. Porque então eu poderia procurar outras alternativas de me alimentar, né? Eu poderia comer arroz com feijão, poderia comer macarrão, ou sei lá, né? Embora não seja tão saudável, eu poderia comer pizza todo dia. Então, mesmo que eu retire uma função de todas as sociedades globais, tá? Isso não significa que as sociedades vão parar, coisa que não aconteceria, né, em sociedades com solidariedade mecânica. Então Durkheim vai dizer o seguinte, olha, toda sociedade, seja ela qual for, né, seja simples ou seja complexa, ela precisa gerar nos indivíduos esse sentimento de coesão social. Só que esse sentimento de coesão social, de pertencimento ao grupo, na sociedade mecânica é diferente da sociedade orgânica. Porque, como vocês podem ver aí no nosso quadro, no tipo de solidariedade mecânica nós temos um modo de produção pré-capitalista, não é isso? Onde a divisão do trabalho ela seria mais rudimentar ou até mesmo inexistente, ok? E as pessoas desenvolvem as mesmas tarefas. Os indivíduos, nesse caso, seriam independentes, embora semelhantes entre si. E o fator de coesão social aí das sociedades de solidariedade mecânica seria a força da tradição, das crenças e dos hábitos comuns. Então, para o Durkheim, as sociedades de solidariedade mecânica, elas estão unidas a partir das tradições, a partir das crenças. Esse pertencimento de grupo, né, essa coesão social, ela é gerada pela semelhança entre os indivíduos. Eu me reconheço naquele outro indivíduo porque nós fazemos ali a mesma função ou nós exercemos a mesma função dentro daquela sociedade. Quando eu falo de uma sociedade de solidariedade orgânica, que o modo de produção já vai mudar, né, vai ser um período capitalista, a divisão do trabalho ela será mais complexa, onde as funções são especializadas, gerando uma interdependência entre as distintas tarefas e os indivíduos. E os indivíduos, onde é que estão aí nas sociedades orgânicas, né? Como é que eles se apresentam dentro das sociedades orgânicas? Eles são diferentes entre si, embora, né, sejam interdependentes. Se eu pensar na padaria, que foi o exemplo anterior, embora eu não seja igual ou semelhante ao padeiro, né, eu posso ocupar funções completamente diferentes da desse sujeito, desse indivíduo aí do nosso exemplo, eu estou interdependente a ele, e não só a ele, mas na sociedade como um todo, porque nós temos uma cadeia produtiva que é bastante complexa. Então nós temos uma pessoa que é responsável pelo plantio e pela colheita do trigo, uma outra pessoa que vai ser responsável por moer esse trigo, uma outra pessoa que vai ser responsável por transformar isso numa farinha de trigo e trazer isso pro mercado. E aí nós temos a função do padeiro, né, que é misturar os ingredientes a essa farinha de trigo para poder fazer um pão e me entregar aí quando eu for à padaria. Então, embora eu não seja semelhante ao padeiro, né, nem ocupe uma função semelhante à do padeiro, eu estou dependendo de toda essa cadeia produtiva aí, né, de todas essas pessoas que antecedem até mesmo o sujeito que é o padeiro, para eu poder
me alimentar desse pão. Então o fator de coesão social aqui vai ser a própria divisão social do trabalho. E, claro, a interdependência entre os diferentes sujeitos. Essa interdependência aqui, que parte, né, dessa diferença entre nós, é que a gente vai ter aí uma sociedade de solidariedade orgânica. E aí, pensando sobre esse modelo, né, esse tipo de solidariedade, os tipos de sociedades, né, que o Durkheim vai apresentar pra gente, a gente consegue observar que é possível a gente pensar a sociedade de diferentes maneiras. Mas o que é que interessa de fato a sociologia, né? Qual é o objeto de estudo específico da sociologia? Eu já consigo identificar as diferentes sociedades. Ok, para onde que o Durkheim vai apontar a direção aí da sociologia? Ele vai dizer, olha, a nossa ciência tem como objeto de estudo, isso na visão de Durkheim, ok? O tal do fato social. E aí eu peço bastante atenção para vocês nesse ponto, porque, embora a sociologia do Durkheim não se resuma ao fato social, é a partir daí que a gente consegue explicar muita coisa da teoria sociológica durkheimiana. Tá? Primeiro, a corrente de pensamento no qual Durkheim está associado é aquela chamada de funcionalismo, que de maneira simples, tá? E aí bem entre aspas mesmo, que eu vou revelar as funções das coisas que existem em sociedade, tá? Então vejam só, o Durkheim vai dizer que tudo que existe em sociedade tem uma função. Tudo. Cabe aí à sociologia identificar essas funções, né? Revelar essas funções. Mas talvez a principal função de todas as coisas que existam em sociedade é aquilo que o Durkheim vai chamar de coesão social. Eu disse para vocês agora há pouco, toda sociedade ela precisa gerar nos indivíduos essa sensação de coesão social, de pertencimento ao grupo. Então, essa vai ser a função que vai se repetir independente de qual é o nosso objeto de estudo, né? Independente de qual sociedade eu estou me referindo. Caberá à sociologia identificar, né, quais são essas outras funções por trás de cada uma dessas coisas que existem em sociedade. Porque se o Durkheim está dizendo para a gente que a sociedade ela influencia o nosso comportamento, o Durkheim está dizendo que, olha, a música que eu escuto, os animes que eu assisto, os filmes que eu gosto, os livros que eu leio, os grupos no qual eu faço parte, a maneira como eu me visto, a maneira como eu penteio o meu cabelo, a maneira como eu corto o meu cabelo, tudo isso é influência da sociedade sobre mim. E essa influência, né, ela está presente principalmente para que eu me sinta cada vez mais coeso e pertencente, né, à sociedade. Agora, quais são as outras funções, né, ou como eu consigo identificar quais são os objetos de estudo da sociologia a partir disso? Durkheim vai dizer, a sociologia ela só estuda aquilo que está relacionado aos fatos sociais. E aí vai uma dica para vocês. O Durkheim, ele não dá pra gente um conceito sobre um fato social. Na verdade, o Durkheim apresenta pra gente 3 características desse fato social. São essas 3 características que definem esse objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. Todas as vezes que eu me perguntar se algo é ou não um fato social, eu preciso me perguntar se esse algo tem essas 3 características. Ah, professor, mas eu encontrei uma das características, não tem as outras 2. Então não é um fato social. Professor, eu encontrei 2 características, falta só umazinha, professor. Não é um fato social. Precisa ter as 3 ao mesmo tempo, ok? E quais são essas características do fato social? A primeira que eu trouxe para vocês é a característica da exterioridade. E o que é essa característica? Nada mais é do que a maneira como Durkheim vai dizer que todo fato social, independente de qual seja, ele não depende do indivíduo para existir. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que se eu deixar de existir no mundo, ou se eu não existir no mundo, esse algo que eu estou observando, ele permanece, ele continua existindo? Se a resposta for sim, então nós temos a característica da exterioridade. E como assim? Ora, eu sou professor de sociologia. Se eu deixar de dar aula hoje de sociologia, ou se eu deixar de postar vídeos de sociologia aqui no canal da Epifania Sociológica, a sociologia no mundo vai deixar de existir?
Me parece que não. Então, pensar a sociologia, né, a ciência, de modo geral, não depende de mim para existir. Então essa é a característica da exterioridade, é algo que é externo ao indivíduo. A segunda característica aí que o Durkheim apresenta pra gente vai ser a característica da coercitividade. Ele vai dizer, olha, todo fato social, independente de qual seja, exerce um poder de coerção social, ou seja, de pressão moral entre os indivíduos. E essa pressão moral, essa coerção social, né, essa força moral, ela se apresenta de inúmeras maneiras. Ela se apresenta desde uma maneira mais sutil até uma consequência maior disso. Se eu considerar, por exemplo, uma hierarquia de pressões sociais, nós poderíamos dizer o seguinte, que essa pressão moral, essa coerção social, ela pode existir desde aquele nosso olhar estranho, né, para aquele indivíduo que foge dos padrões da sociedade. Então eu olho para o sujeito e falo, nossa, como é que esse rapaz tem um cabelo verde? Né? Deus, que coisa feia! Será que não tem uma pessoa para dizer que esse cabelo verde tá feio, né? Para dizer que para esse menino que tá feio esse cabelo? Ou dizer assim, olha, aquele ali tem cabelo azul, nossa, que absurdo, como é que pode esse cabelo azul? Essa pressão moral, ela pode ser desde esse meu olhar estranho para esse indivíduo de cabelo colorido, né? Até uma pressão moral, uma coerção social mais violenta, digamos assim, né? Uma ação da polícia. Eu não saio por aí cometendo crimes, né? Por quê? Porque eu vou sofrer uma coerção social, vou sofrer uma pressão moral, e essa pressão vai ser um tanto quanto mais violenta, né, do que simplesmente olhar e dizer, Ave Maria, olha só, aquele menino cometendo um crime, como é que pode? Não, não vai ser só isso, né? A polícia vai agir nesse caso. Então, essa pressão moral, essa coerção social, ela existe desde uma forma mais sutil até uma forma mais violenta. E aí a gente chega na característica da generalidade, que nada mais é do que o Durkheim dizendo, olha, você pode ser o filho do rei, você pode estar pintado de ouro, mas se você está inserido em sociedade, você vai sofrer essa coercitividade de alguma maneira. Você vai sentir essa pressão moral que vai te conduzir a uma certa padronização, né, dos comportamentos humanos que vai existir em sociedade. Se você faz parte desse grupo, desse coletivo, você vai sofrer, né, você vai sentir essa pressão moral ou você vai reproduzir essas pressões, essas coerções sociais. Então, para ser um fato social, é preciso ter as três características ao mesmo tempo. A característica da exterioridade, que não depende de mim para existir, a da coercitividade, que é a da pressão moral, e a da generalidade, que é geral, que independe de quem eu sou na sociedade. Independe se eu sou branco, se eu sou negro, se eu tenho 10 anos de idade, se eu tenho 60 anos de idade, se eu sou homem, se eu sou mulher. É a característica da generalidade. Para ser um fato social, tem que ter as três características ao mesmo tempo. Se não tiver pelo menos uma dessas características, não é um fato social. Porém, se tiver as três ao mesmo tempo, sim, será um fato social. E sendo um fato social, cabe à sociologia estudar. Então, só para dar alguns exemplos, né? Se a gente pensar sobre o casamento, será que o casamento ele é um fato social? Para eu poder responder a isso, eu preciso identificar essas três características. Então vamos lá. Será que, se eu deixar de existir, os casamentos deixam de existir no mundo? Me parece que não. Não é porque eu decido não casar que os casamentos vão deixar de existir por conta disso. Então, beleza, nós temos a primeira característica, que é a da exterioridade. Será que existe uma pressão moral, pelo menos pensando em termos aí de Brasil, né? Será que existe uma coercitividade, uma pressão moral para que as pessoas se casem? Ora, me parece que sim. Embora você possa dizer assim, mas eu nunca sofri nenhuma pressão, né? Ninguém nunca me pressionou para casar. Mas lembra lá que eu disse que essa pressão moral ela pode ser desde uma maneira sutil até uma maneira mais violenta, digamos assim. Então, se eu pensar nas sutilezas, se eu vou numa festa de família, né, se eu encontro os meus parentes
E a primeira coisa que os meus tios ou as minhas tias chegam é: e as namoradinhas, né? Quem nunca passou por isso, né? E os namoradinhos, como é que tá? De uma maneira sutil, é a nossa família tentando nos questionar ali se a gente vai casar ou não, né? E mesmo quando a gente casa, a gente ainda tem que cumprir os papéis desse casamento, porque se eu caso e eu vou nessas reuniões de família, a próxima pergunta será: e os filhos? E aí? Já decidiram quantos filhos vão ter? E mesmo quando o meu filho nasce, ainda assim, mais lá na frente, vão perguntar aos meus filhos exatamente a mesma coisa. E aí? E as namoradinhas? Né? Claro, quando a gente pensa nessa pressão moral, nessa coercitividade aí, que se apresentou aí nesse nosso exemplo, nessa sutileza, se eu pensar aí entre homens e mulheres, me parece que hierarquicamente a pressão está mais ligado ao universo feminino do que ao universo masculino. Mas isso não significa dizer que nós homens não sentimos também essa pressão sobre o casamento, né? A depender de qual religião você faz parte também, isso se torna não só uma opção, né, uma escolha, mas também uma obrigação, a depender aí, claro, da religião no qual você está inserido, do grupo no qual você está inserido. Beleza, a segunda característica, ok, que é a da coercitividade. Será que existe a característica, então, da generalidade, né? Será que é geral? Ora, me parece que sim, né? Acabei de falar aí que entre homens e mulheres a gente pode identificar essa pressão moral, mas também entre crianças e adultos, né? Se você tem 50 anos de idade e ainda não casou, provavelmente você vai ouvir essas piadinhas, né? Ah, vai ficar pra titia, vai ficar pra titio, ou sei lá, alguma coisa assim, que nada mais é do que a sociedade dizendo: olha, você não casou no tempo certo, né? Você deveria já estar casado. Que, de novo, apesar de sutil, ainda é uma pressão moral, certo? Uma coercitividade. E aí a gente chega, então, naquilo que o Durkheim vai chamar de instituições sociais. As instituições sociais nada mais são do que a institucionalização dos fatos sociais. Então, aquelas mesmas características que nós vimos agora há pouco também se repetem quando a gente fala de instituições sociais. A diferença aqui está principalmente ligada à sua historicidade. É algo que se apresenta como um fato social e que historicamente ele vai ter um destaque na sociedade de tal maneira que, seja como um espaço físico ou não, né, ela vai se institucionalizar, ela vai estar presente nas sociedades de uma maneira muito mais importante do que outros fatos sociais, digamos assim. Então, eu posso dar alguns exemplos já para vocês no sentido de que, ora, a escola é uma instituição social, a família é uma instituição social, a igreja é uma instituição social. Por quê? Porque além de ter aquelas 3 características do fato social, elas também se apresentam como um algo a mais aí para a sociedade que se tornou tão presente que se institucionalizou. Podemos fazer um vídeo especificamente sobre esse processo de institucionalização, mas de modo geral a gente pode entender dessa maneira, né? Aquilo que é tão importante para a sociedade que se tornou aí algo maior do que eu enquanto indivíduo. Então vejam só, dentre essas características, né, que a gente pode observar das instituições sociais, nós temos a superação do indivíduo, que é essa que torna as instituições sociais maiores do que eu, mas a gente também pode fazer, né, essa referência à característica da exterioridade, né, que não depende de mim para existir. Toda instituição social também tem a característica da coercitividade, ou seja, dessa pressão moral, né, dessa coerção social para induzir a gente a fazer parte, né, a aderir a determinados padrões ou regras de um determinado grupo. Nós temos aí também a característica da autoridade moral, que é o sentimento de dever cumprido. Quando você cumpre as regras da sua família, quando você cumpre as regras, né, os padrões da escola, né, você sente essa coisa do dever cumprido. O exército a mesma coisa, o Estado a mesma coisa, né? Quando a gente pensa nessas várias instituições sociais, todas elas têm esse caráter da autoridade moral. E, claro que eu já comentei para vocês, a característica da historicidade, que é, ora, quando eu venho ao mundo,
o mundo já existia. Então, essas instituições sociais, elas permanecem existentes no mundo, independente aí de qual período eu estou falando. Para a gente poder entender a sociologia do Durkheim, a gente precisa entender todas essas categorias que eu apresentei para vocês e, de novo, principalmente aquilo que está relacionado ao fato social. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, não é que fato social resume a sociologia de Durkheim. Porém, entender o que é um fato social faz com que a gente possa entender aí toda a complexidade do pensamento de Durkheim, todas as categorias que ele apresenta pra gente dentro da sociologia, tudo bem? Então, é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida ou algum comentário pertinente, peço para que vocês deixem aqui embaixo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas, né, que estão interessados na sociologia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!